eu queria saber como é que tu escolheste a fotografia, por que tu foste por esse caminho para a fotografia? O que te chamou para a fotografia? Bom, em primeiro lugar, eu queria saudar os 85 anos da Ari, que é o mote dessa entrevista, que é o mote dessa publicação virtual online que o Nilson acabou de nos informar. A Ari é uma entidade que nos representa a entidade, a categoria de jornalistas, e a qual eu me incluo e com muita satisfação. E queria dar os parabéns ao presidente atual, Luiz Adolfo, pela sua gestão, e parabéns à nossa Ari, e parabéns a nós que ajudamos a Ari a se manter dia a dia. Dito isso, eu acho que como é que eu cheguei na fotografia? Em primeiro lugar, cabe ressaltar aqui que eu sou filho de jornalista e, como alguns sabem e outros não, então eu sempre digo isso, a nossa categoria, assim como outras tantas, muitos filhos seguem a carreira dos pais, e eu me incluo né, tem essa particularidade. Meu pai era jornalista e eu, por influência dele, decidi ser jornalista um ano e meio antes de prestar concurso vestibular. E nessa época eu brincava de fotografia, posso dizer, né? Tinha uma câmera fotográfica, semi-profissional, e gostava muito de fotografia, gostava de fotografar paisagens, gostava de fotografar... Enfim, quando eu entrei na universidade, a coisa deu um estalo, assim, né? Mas, e aí eu me vi mais voltado, parece que despertou em mim particularidades mais afins com a fotografia. O professor Regis, professor lá da FAMECOS, pode abonar o que eu estou dizendo, eu era o aluno mais chato da aula, da cadeira de fotografia, o que mais fazia pergunta, o que permanecia na aula após o encerramento do horário de aula, e enfim. Então começou a despertar em mim. Fora isso, o fato de eu ter jornais, muita abundância de jornais na minha casa, eu sempre tive muita familiaridade, ligação e intimidade com fotojornalismo. E volta e meia também chegavam publicações lá em casa de jornalismo. E aí engloba tudo, fotografia, texto e os jornais e revistas. A revista Realidade é uma revista que me marcou muito. Eu era pré-adolescente, adolescente, então o fotojornalismo me impactava, aquelas fotografias de corrida, de futebol, Fórmula 1 e motonáutica. Eu me lembro que se cobria muito motonáutica nos anos 70 aqui no Rio Grande do Sul, pelo fato de a gente ter as lagoas aí, os lagos, enfim. E na universidade eu meio que aprofundei e passei a gostar com outro interesse na fotografia, Tamara. Foi por aí. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, só Tamara. O que faz exatamente um repórter fotográfico? Como é que é a atividade dele? Tu que foste repórter fotográfico de jornal e foste também fotógrafo de assessorias de comunicação na Prefeitura de Porto Alegre. Como é que é esse trabalho? Como é o trabalho do fotógrafo verdadeiramente? O que é que ele faz? O repórter fotográfico de assessoria de imprensa, ele tem a essência do repórter fotográfico de assessoria de imprensa, o repórter fotográfico de uma empresa de comunicação social, de um jornal, de uma revista. A essência é a mesma, mas são dois lados, eu costumo dizer que são dois lados de um balcão.
O repórter fotográfico de assessoria de imprensa, ele está ali para mostrar o trabalho e publicizar o trabalho de uma gestão. Nós vivemos uma democracia há 4 anos, temos um prefeito, temos uma tendência política, um partido político no poder. E por isso mesmo, cada partido político tem as suas preferências políticas e sociais de atender a população às demandas que naquela gestão, naquele partido político, ele tem mais interesse. Então, o que faz um repórter fotográfico de uma assessoria de imprensa? Eu já trabalhei ao longo de 37 anos da Prefeitura de Porto Alegre para partidos de esquerda, partidos de centro e partidos de direita. E por aí a gente pode ter uma noção do que tipo de trabalho a assessoria de imprensa vai ter, vai priorizar. O repórter fotográfico, o papel dele numa assessoria de imprensa, ele tem o trabalho de fotografar todas as ações do governo em cada área social, educacional, de obras, para ilustrar as matérias produzidas pela assessoria de imprensa. Quando eu entrei na prefeitura, nós fazíamos ainda fotografia preto e branco e copiávamos em papel. Hoje em dia, a gente produz fotografias digitais, baixa num banco de dados, que passam a ilustrar o portal e um banco de imagens da prefeitura, onde os jornais vão lá, se tem interesse em alguma matéria relevante produzida pela prefeitura, eles vão lá no banco de imagens, os jornalistas da editoria de geral, ou educação, e baixa essa foto para ser usada no jornal. Essas fotos produzidas pela comunicação da prefeitura, elas têm que ser fotos que sejam positivas do trabalho da prefeitura. Eu não posso, ou qualquer fotógrafo ou jornalista da prefeitura, a gente sabe que todo governo ele não é 100% perfeitinho, 100% correto, e nem tudo são flores numa administração municipal. Mas esses cases a gente deixa para os jornalistas de imprensa, de jornais, revistas e televisão, para denunciarem, para mostrarem, para levarem para a população. Não cabe a um fotógrafo da prefeitura fotografar e publicizar um deslize de algum secretário, um deslize, que eu digo, um deslize de algum... Um deslize, eu acho que é isso, eu acho que é a palavra correta. E levar essa fotografia para um banco de imagens. Com certeza, eu acho que isso todos nós, de sã consciência, temos noção de que não é esse o papel do jornalista de assessoria de imprensa. E acho que é na prefeitura, acho que é no governo do estado e no governo federal. Acho que todos concordam comigo. Ricardo, só para registrar que o nosso presidente Luiz Adolfo está na sala também, e o Leonardo, que eu suponho que seja da SPM, também entrou na sala, então nós estamos hoje já com 7 pessoas contando contigo aí. E eu gostaria Sejam bem-vindos. Gostaria de passar a próxima pergunta, inclusive, se o Leonardo estiver preparado, ou a Maria... Ele não concluiu o repórter de jornal e o fotógrafo de jornal. O repórter de jornal. Exato. Pode fazer mais 5, vamos, mas exatamente. A Jurema tem razão. Já o repórter fotográfico de jornal, ele tem o papel, a tarefa e o compromisso de buscar justamente aquilo que o repórter fotográfico de assessoria de imprensa não tem. E não é um demérito do fotógrafo de assessoria de imprensa, mas é uma obrigação do repórter fotográfico de jornal, seja ele na esfera pública, na esfera da administração pública, aí no caso o governo do estado, e seja em qualquer área, polícia principalmente, política, Nós temos sempre que ver com outros olhos e às vezes a gente vai numa situação, numa matéria que a fonte são esses órgãos, 3 órgãos
governamentais e estão os fotógrafos da assessoria. Eu não posso ver com os mesmos olhos da Maria Ana ou do Luciano Lanes ou do Itamar lá no governo do estado ou do fotógrafo do governo federal no tempo do Lula, que era o fotógrafo atual. Eu nem sei o nome, para dizer a verdade. Fazer o quê, né? Mas então, assim, a gente tem que buscar o diferencial, a pimenta da matéria. Né? Não posso... Ricardo, só fazer uma ressalva, a questão de assessoria de imprensa e de veículo é bem como tu disseste, há uma diferença de olhar. Mas isso não dá direito ao assessor de imprensa, nem é o perfil de mentir, de simular. Eu acho que isso também tem que ficar claro, porque parece que a assessoria de imprensa deve esconder, pode omitir, mas não pode mentir, né? Não, com certeza não. Agora, eu vou te dizer uma coisa, a fotografia é o resultado, quando eu aperto o botão, quando eu faço o clique, a Maria Ana vai concordar comigo, e quando eu faço o clique da máquina, esse clique ele é resultado de toda uma história muito longa da minha vida, entendeu? E por aí, o que eu quero dizer com isso? E aí é que nos diferencia os jornalistas de outras categorias, os jornalistas e os repórteres fotográficos dos fotógrafos, né? Nós temos que ter uma sensibilidade e uma sensibilidade cultural muito afinada, muito aguçada. E por isso que agora acho que o que eu vou dizer cabe até na primeira pergunta que tu fez, Tamara. Nós somos diferenciados porque as pessoas, os profissionais que vão para as áreas humanas, e aí o jornalismo, eles são diferenciados, são sensíveis, são pessoas que são ligadas mais à cultura, que têm um interesse social maior. Então, quando eu aperto o botão lá na minha pauta, na Vila Mapa, numa pauta de entrega de apartamentos, digamos assim, eu não vou lá simplesmente fazer a assinatura do Marquesan e do presidente da Caixa Econômica Federal como repórter e que essa foto tem um caráter de uso jornalístico importante, mas a gente sempre procura dar no jornal uma foto diferenciada. E não quero dizer que o repórter fotográfico da assessoria não vai ter essa mesma sensibilidade que eu mas no fim, quando vai se fazer a edição, de repente o editor vai dar mais ênfase à fotografia mais, como é que eu vou dizer assim, mais cabal, mais clássica, ao passo que no jornal a gente pode dar um interesse diferenciado. Claro que isso aí a Jurema sabe e a Tamara também, tudo tem que haver uma troca de opiniões entre o repórter fotográfico, o editor de fotografia e o editor da editoria de geral. Tem que haver toda uma sincronização de interesses para que, no fim, a foto que ilustra a matéria seja realmente aquela foto. Porque a gente sabe que, às vezes, isso não acontece. Não é verdade? E quero dizer também, não desabonando o trabalho dos fotógrafos da assessoria, que a gente faz esse tipo de material na assessoria de imprensa. Claro que sim, mas quando chega ali no limiar dos assuntos e tudo, de uma matéria mais sensível, digamos assim, de um assunto mais apimentado, não cabe à assessoria de imprensa da prefeitura, ou seja, qual foi o órgão de governo, dar chance, né, para que os jornais se aproveitem do material produzido pelos fotógrafos da assessoria. Aí cabe a nós, repórteres fotográficos de jornal, fazermos o trabalho do advogado do diabo, chegar lá e dar aquela foto que não é do interesse que fosse dada pelo gestor municipal. É isso. Tá, vamos ouvir o nosso jovem, então, o Leonardo, ali, se ele quer fazer a pergunta dele. Oi, eu queria dizer boa tarde para todo mundo, primeiramente. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde. Eu sou do segundo semestre de jornalismo da SPM
E eu tenho uma primeira pergunta que é um pouco simples, mas vamos lá. Eu queria saber o que uma foto ela representa para ti. Se ela é tão capaz de transmitir uma mensagem quanto um texto jornalístico com palavras. Claro que sim, claro que sim. Tem fotografias que cumprem esse papel, porque de repente um leigo ele vai dizer que sim, mas tem fotografias que cumprem isso que tu está dizendo 100%, e tem fotografias que nem tanto 100%, né? Fotografias que elas cumprem um papel, digamos assim, acasalado com a matéria, mas tem fotografias por si só que elas nem precisariam de uma matéria. Poderia ser uma foto legenda, né? Por exemplo, uma foto de uma briga, uma foto de um assassinato, de um tiro, tu pegando um flagrante de algum acontecimento, eu acho que isso dispensa qualquer complemento de palavras, né? Agora, via de regra, quando a gente sai para fazer uma matéria jornalística e tudo, o que acontece? A fotografia tem o papel de, junto com o texto, ilustrar aquela matéria e trazer a informação para o leitor, né? Agora, a minha experiência me diz que tem fotografias que não precisa a palavra, tu estampa aquela fotografia ali, põe uma chamada, um título, ponto final. Acho que todos concordam comigo. Não sei se respondi a tua pergunta. Uma imagem em 1000 palavras, né? Exatamente. Clássica, né? Assim, geralmente essas fotografias que a gente dispensa palavras são aquelas fotografias mais intensas, né? De flagrantes mais intensos, de conflito, né? De muita ação, né? Posso dizer assim, falando jornalisticamente, né? Obviamente. E a chegada do celular, agora que todo mundo é fotógrafo, como é que chega isso na redação? Como que o pessoal, como é que bate isso? O uso do celular? Agora todo mundo é fotógrafo, né? Todo mundo tem um celular na mão, pode fazer foto. E até a gente vê que há um incentivo das redações de incentivar que os repórteres, de certa forma, talvez ali no Correio não era dito, mas a gente, porque não tinha fotógrafo, a gente estava fazendo as fotos. A gente vê que na Zero Hora o pessoal diz que são incentivados a fazerem e produzirem fotos. Como é que fica isso para a assessoria? Olha, para editoria, aliás. Essa pergunta ela já me foi feita algumas dezenas de vezes. Eu acho que a tecnologia, ao longo do tempo, duas coisas. Eu acho que a tecnologia, ao longo do tempo, ela vem somar as profissões, né? E na fotografia, mais do que nunca, isso é uma prova. Se nós compararmos o fotógrafo no tempo, no século retrasado, meu Deus! E a fotografia passou a ter um caráter, o fotojornalismo mais intenso nos anos 50, 40, né? Daí para cá, quando ainda tinha que se mudar a lâmpada do flash. Imagina, cada fotografia tu tinha que ir lá trocar a lâmpada e botar uma lâmpada nova. Tripé. Né? E aí, então... Tripé para foto no estádio de futebol. E ainda tinha o tempo da pólvora quando se fazia os retratos, né? Mas isso aí mais nos primórdios ainda da fotografia. Mas a tecnologia não me assusta, porque eu vou te dizer uma coisa, eu passei pela fotografia preto e branco, com revelação, eu passei pela fotografia colorida e passei pelo híbrido, a fotografia colorida sendo escaneada para passar para o digital e depois peguei o digital. E, no entanto, a fotografia sempre se manteve e isso facilitou meu trabalho assim infinitamente. Eu acho que quem tem que se preocupar com o surgimento da câmera no celular é a Nikon e a Canon, porque as fabricantes de celulares estão fazendo equipamentos cada vez mais sofisticados e com fotografia e com capacidade técnica cada vez
mais impressionantes. Agora, quanto aos colegas de redação passarem a fazer fotografia e até vídeo, bueno, o que eu posso dizer? Isso são transformações da sociedade. São transformações da sociedade. Eu não via com bons olhos isso, posso dizer a verdade, né? Mas logo que isso começou a surgir, mas toda a transformação, acho que isso vai trazer para eles mais dificuldade. Eu acho que essa pergunta seria interessante fazer para um repórter canetinha, como é que ele se sente tendo que escrever, perguntar e fotografar e gravar, né? Assim como nós, fotógrafos, também passamos a fazer vídeos. Mas aí eu acho que também é dentro do mesmo universo, é imagem, né? Eu acho que eu até gosto de gravar, acho muito legal gravar. No que, agora me referindo mais à pergunta da Tamara, é o que eu digo, um assessor de imprensa, um repórter, ele vai conseguir fazer uma coisa bem ou outra coisa bem. Eu acho que fazer duas coisas com predominância positiva e boa, eu não sei. Eu tenho minhas dúvidas, né? Mas na hora do pega para capar, podemos dizer assim, eu acho que ainda vai prevalecer o papel fundamental do repórter fotográfico. Eu até acho que um repórter de texto ele pode ir fazer um registro fotográfico do ambiente e mandar já para o portal para ele poder ir adiantando alguma coisa, alguma ilustração. Mas eu acho que na hora do pega para capar da pauta mesmo, eu acho que isso vai cair ainda sobre os nossos braços e sobre a responsabilidade do repórter fotográfico. E a relação com o repórter, como é que o fotógrafo, como é que se dá? Dizendo para os alunos, como é que se dá essa relação, essa parceria com o repórter, o jornalista que vai escrever a matéria? Como é que combina a pauta? Né? Tu tem que sair da redação sabendo o que tu vai fazer de foto. Bom, eu acho que a parceria se estende ao motorista. É muito importante um motora do jornal, porque dependendo da forma como o motorista e o ímpeto dele, a gente chega ou faz uma pauta ou nem chega na pauta, ou chega atrasado. É o que eu sempre digo, quando a gente sai da redação, é uma equipe. A Jurema pode confirmar isso comigo. Já foi repórter de quase todas as editorias e muitas externas, a vida dela ela passou fazendo. Quando a gente sai da redação, tem que haver os astros todos têm que estar fechados na combinação, no entendimento entre essas três pessoas, o repórter fotográfico e o motorista. A gente sai da redação já com a pauta, né, que muitas vezes, a maioria, 99% das vezes, ela é incompleta e imprecisa, né? Acontece muitas vezes, já aconteceu de a gente chegar numa pauta, ou é amanhã ou foi ontem, né? Ou às vezes não vai acontecer e o assessor de imprensa não comunicou à redação dizendo que a pauta tinha sido cancelada. Mas nas pautas comuns, o que acontece? Aí entram esse menino, o Luciano, que é aluno, e a Maria Ana é muito importante. Eu sempre me detive e até há pouco tempo atrás ainda uso muito. Hoje as redes sociais até facilitam a vida em termos, mas eu sempre fui fã de rádio. Sempre escutei muito rádio jornalismo. Gaúcha, Guaíba e Bandeirantes. Não nessa regra, não nessa linha de ordem, entendeu? Não quer dizer a minha preferência, não me incomodem por isso. Mas por quê? Porque quando se vai numa pauta, uma pauta ela não acontece naquele dia
por nada. Aconteceu fatos anteriores que promoveram aquela pauta e aquela pauta vai levar a consequências. Então, o que cabe a nós, o repórter fotográfico? Nós temos que saber, em primeiro lugar, quando chega aquela pauta, a pauta nas nossas mãos, a gente tem que ter alguma noção do que é, quem é o fulano, quem é o ciclano e por que aquilo está acontecendo e o que aquilo vai levar, que consequência vai e qual é o caráter. Desculpa. Qual é o caráter, o enfoque do jornal naquela pauta? Porque muitas vezes a gente sabe que os jornais enfocam determinadas pautas de uma maneira, de um interesse, né? Enfim, um interesse afim. Então, muitas vezes nós, como funcionários de uma empresa de comunicação, a gente acha que não tem cabelo em ovo, mas às vezes tem cabelo em ovo. Então, nós temos que dançar conforme a música, sendo bem claro assim. Mas, fora isso, nós temos que ter conhecimento de para que ambiente nós vamos e o que vai acontecer e por que está acontecendo. Porque aí nós vamos poder saber em que momento nós vamos fotografar, em que momento vai ser o clique mais importante. Porque não adianta tu ir para uma pauta e voltar para a redação com 500 fotografias. Olha aqui, ó, fotografei tudo, tenho tudo. Eu disse, tá, tu tem 3 minutos para editar esse material fotográfico e baixar a foto mais importante. Eu sempre digo, quando eu vou fazer palestras para alunos, o repórter fotográfico que volta de uma pauta com 20 fotografias e com a foto mais importante, ele é muito mais valoroso do que aquele que fez 100 fotografias e também tem aquela foto. Por quê? Porque o primeiro, ele tem segurança, ele tem conhecimento de pauta e ele vai ganhar tempo na hora de editar o seu material. O outro que fez 100 fotografias, ele vai perder um tempo enorme quando a gente sabe que hoje em dia a coisa mais importante do jornalismo é tempo, porque os portais das empresas estão aí esperando as fotos para ilustrar as matérias o quanto antes. Ricardo, falando em tempo, vamos dar a oportunidade para a Maria Ana fazer a pergunta dela, depois eu tenho a minha aqui engatilhada também. Oi, Justi. Quanto tempo? Estava dando falta lá na prefeitura. Justi, eu queria saber, tu comentou um pouco antes que tu pegou a parte analógica da foto ainda e passou para o digital. Queria saber a tua opinião de qual impacto que teve no jornalismo essa transição do analógico para o digital. Um impacto, como é uma mudança tecnológica, o impacto ela é um impacto tecnológico, né? E repercute em tudo, porque antes nós tínhamos que ter mais tempo para termos uma fotografia, mais tempo para enviar uma fotografia. Com essa possibilidade tecnológica de encurtamento de tempo para a obtenção de uma imagem, o que se ganhou? Eu ganhei mais tempo para ficar numa pauta, por exemplo, numa pauta que eu deveria ficar 5 minutos pelo meu deslocamento, de ir para um hotel, revelar filme, secar, revelar fotografia, secar, botar numa máquina de transmissão no jornal, com esse sistema híbrido, meu Deus, eu ganhei mais tempo para ficar na pauta e ter mais oportunidade de acompanhar a pauta por um período maior e ter mais chance de ter um conteúdo mais rico. Entendeu? Porque muitas vezes, em função desse tempo que eu tinha que dispor da parte técnica, laboratorial, eu perdia na parte de obtenção jornalística. Com o advento da parte dessa tecnologia,
que aconteceu? Eu ganhei mais tempo para ficar num evento jornalístico e poder ter mais opções e, de repente, poder fazer... Eu perdi, às vezes, um momento crucial de uma pauta porque eu tinha horário para mandar a fotografia para Porto Alegre e eu tinha todo um horário extenso de revelação, em função da revelação. Com o sistema híbrido, né, semi-digital e digital, eu ganhei mais tempo para ficar na pauta e poder fazer a fotografia certa do que anteriormente. Ricardo, eu que fui colega do teu pai durante 14 anos na Folha da Tarde, vou me dar o direito de fazer 2 perguntas. A primeira delas é o seguinte: que qualidades deve ter um bom repórter fotográfico? E, emendando, eu quero te perguntar o que te dá mais gratificação na tua atividade como fotógrafo e jornalista profissional e o que te dá mais de sabor? Bom, as qualidades de um repórter fotográfico, primeira coisa que eu digo, e é muito importante, ele deve ter um cuidado e um carinho todo especial para o seu equipamento. Isso é muito importante, muito importante. Muito importante mesmo. As pessoas, às vezes, não se dão conta disso. Mas quando tu passa a usar um equipamento técnico, uma peça, é uma máquina aquilo. Tu tem que ter um cuidado no manuseio, na manutenção, na limpeza, porque aquilo é como... Eu não gosto de usar esse exemplo, mas é como tu ir para uma guerra com um fuzil em mau estado ou em péssimo estado de conservação. Ou tu ir para uma corrida de Fórmula 1 com um carro com uma mecânica que não está 100%. Na hora H que tu, de repente, vai precisar de uma fotografia, de uma lente, ou de uma pilha bem carregada, ou de um flash bem feito de acordo, pode te deixar na mão. Outra coisa é tu ter conhecimento de como lidar com o teu equipamento. O que a gente sabe, às vezes, é que as máquinas fotográficas vêm com possibilidades tecnológicas que, às vezes, alguns fotógrafos não têm conhecimento de todo o potencial que uma máquina pode te dispor. E, às vezes, tu deixa de usar recursos que poderiam facilitar, em determinadas pautas, um efeito mais bacana que poderia enriquecer a tua fotografia muito, de uma maneira assim fora do comum. Outra coisa que o fotógrafo se diferencia é ele ter conhecimento do que acontece hoje em dia, eu posso dizer no mundo inteiro, porque a facilidade que a gente tem para saber de tudo que acontece no mundo. O conhecimento jornalístico é muito importante, saber quem são as pessoas, saber o que está afligindo a humanidade, saber o que está afligindo na Ilha Grande dos Marinheiros, saber qual é o problema da prefeitura, saber qual é o problema daquela comunidade. Quando tu vai para uma pauta, tu tem que saber, tu tem que ter conhecimento de tudo que te cerca. É muito importante. Tu não é um paraquedista, tu não vai para uma pauta e cai lá, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou apertar botão aqui, vou apertar botão ali, daqui a um pouco tu está fazendo uma foto que pouco interesse tem. Então, tu tem que ter conhecimento do que tu faz. É muito importante. E isso cabe para o jornalista. Tu e a Jurema e a Tamara sabem disso. A gente tem que ler jornais, a gente tem que ter informação na cuca da gente, porque quando a gente senta para editar ou para apertar um botão ou para escrever um texto, no caso de vocês saibam o que vocês estão escrevendo e que interesse esse texto que vocês vão escrever vai ter para a comunidade, né? E o que me dá mais prazer? Olha, eu vou te dizer o seguinte, a gente vive uma profissão de jornalista, ela é tão prazerosa no dia a dia, porque ela é tão variada, que todo dia a gente acorda pronto para coisas, parece que tu nunca fez, mesmo que se vá na prefeitura diversas vezes, mesmo que se vá fazer uma matéria de polícia, mesmo que o futebol, por exemplo, que é uma coisa que eu sou apaixonado e que eu muito construí a minha carreira em cima
do futebol, a gente tem que ir cada dia pronto para como se fosse a primeira vez, tá entendendo? É o que eu sempre digo, quando a gente pega uma câmera fotográfica e sai para a rua com um colete, a gente tem que sair pronto para tudo, porque às vezes uma pauta que parece que não vai dar em nada, dependendo da equipe que tu tem, do teu repórter, a gente pode transformar aquela pauta numa capa ou numa matéria de interesse nacional. E às vezes a mesma coisa acontece quando tu vai para uma pauta que pode ser estrondosa, dependendo da equipe, aquela equipe pode transformar aquela pauta numa nota de rodapé, sabe? Numa foto legenda. Então, eu acho que o que me dá prazer é eu ter prazer e eu ter tesão para que todo dia eu saia à rua em busca de desvendar coisas da nossa maneira, da maneira que cada um vê, né? E essa possibilidade que a gente tem de voltar à redação e dizer, Jurema, eu tenho uma foto, sabe, Duca, apareceu, quem sabe a gente busca, quem sabe a gente faz isso, aquilo. Eu tenho a foto da capa, Bortolom, sabe? É essa tesão que a gente tem que ter dia a dia. Hã? Olha que eu volto para a redação. E o que te incomoda? Quantos Ari tu ganhaste, Ricardo? Hã? Quantos prêmios Ari tu ganhaste? 6. Não, mas falta o que incomoda. O que mais incomoda é a pergunta do Nilson, a última parte. O que te brocha? O que me brocha é quando eu chego na redação achando que é uma coisa e o editor acha que é outra. Bem menor. Aí sim, né? Mas me brocha ali por 5 minutos, porque entrei na sala da fotografia e já estou pronto para outra. E quais os temas dos teus prêmios? Tu ganhaste 6 prêmios com qual tema? Prêmios Ari, eu tenho 6 prêmios Ari. Né? E alguns outros, direitos humanos e outros prêmios aí por aí. Vai. Os prêmios Ari com quais? Futebol, política, geral? Futebol, polícia. Futebol e polícia. São os temas que mais rendem, são os que mais bem feito, né? Não, olha, eu acho que não. Acho que é difícil dizer que temas rendem, né? Isso depende muito do fotógrafo, do momento. Eu não posso dizer. O Prêmio Ari, ele é um prêmio tão importante e seria muito pouco da minha parte delimitar o Prêmio Ari. O Prêmio Ari é um prêmio que contempla todo o jornalismo. Eu entendi a tua pergunta, mas eu não tenho eu não tenho esse papel e não tenho essa condição. O Prêmio Ari, ele é grande demais, ele contempla tudo, depende de nós. O Prêmio Ari, ele é grande. Já a pauta mais difícil, Ricardo? Qual é a pauta que tu acha assim que tu te assusta? Eu tenho que fazer isso. A pauta mais difícil depende. Uma pauta de risco físico é uma pauta bastante difícil, de risco de integridade física, né? De polícia, as manifestações que nós tivemos em 2013, 2012, que nós passamos a usar capacetes e coletes à prova de bala e máscara de gás, e com medo de sermos agredidos, porque os jornalistas eram vistos com maus olhos. Ao mesmo tempo, hoje, nós somos vistos com muito mais olhos, com uma parcela da população. Hoje a gente vai cobrir uma chegada de um presidente da República, como eu fiz esses dias, eu tive muito medo, porque a imprensa ela é mal vista, né? Então hoje em dia essa pauta é uma pauta de grande risco, né? Eu tenho, eu ia fazer uma pergunta relacionada a isso, que eu queria saber como é que um jornalista ele pode se preparar para essas situações e poder manter a calma para conseguir tipo uma foto boa no teu caso, assim, tipo em situações de manifestação, sei lá, tiroteio, coisas assim. Bom, um dos prêmios Ari que eu ganhei foi uma rebelião no Presídio Central, em que houve troca de balas de tudo e a imprensa, claro, não teve acesso
e os presos trocando tiros com a brigada, aí o que tu tem que fazer? Tu tem que correr um risco pequeno em busca de um bom material, né? Aí tu tem que contar com a sorte e entregar, né? Agora, nas coberturas de aquelas manifestações, a gente se mantinha sempre em bloco, né? E agora eu fiz uma chegada do Bolsonaro no QG, houve uma série de provocações, a gente se faz de surdo e mudo. Não provoca e não atende às provocações. Se faz de louco, surdo e mudo, e fica ali no teu lugar e tudo. Faz a fotografia que tu tem que fazer e te mexe, perambula. É isso aí. Às vezes a nossa profissão, para tu obter em qualquer profissão, se tu não arrisca, se tu não avança, tu vai andar no pavimento que já foi pavimentado. Se tu avançar, se tu arriscar, tu vai estar pavimentando um pouquinho aquela estrada de chão. Porque o que a gente vê, quando a gente está numa pauta e tem essas situações, quando um fotógrafo toma a iniciativa de ir num lugar que todos estavam a fim de ir, mas ninguém foi, entendeu? Em busca de uma boa foto, quando um vai, começa a ir outro, assim, tipo formiga, sabe? Então, sempre tem que ter o primeiro, boi de piranha, digamos assim. E se ele obtém êxito e consegue ali, aí já vai mais 2, 3, quando vê, tem 50 ali. Aí, se naquela posição passou um e foi para outro, e conseguiu fazer um outro material inédito e de qualidade, aí já vai mais outro. Claro, e tem aqueles fotógrafos viajandões, né? Que tu tá numa pauta que é para ser assado, e daqui a pouco tu olha para o chão, tem um colega teu atirado, deitado no chão, fazendo uma fotografia de um ângulo assim que tu olha e diz, mas o que vai resultar dessa fotografia? Mas o cara está todo contorcido ali, atravessado, ajoelhado, deitado, fazendo uma mesma fotografia. Por isso que eu digo, a fotografia ela é toda uma bagagem do que tu traz. E mais importante agora me veio à tona, para quem tu estás fotografando. Eu não quero dizer que nós tenhamos que sair da redação já censurados por causa do veículo que tu trabalha. Não, nós temos, é o que eu digo sempre, tu não deve deixar de cobrir tal pauta porque tu sabe que, deixar de fazer tal foto porque tu sabe que essa fotografia não vai sair. Solta a tua cabeça, faz a pauta como tu acha que ela tem que ser feita. E depois, aqui na redação, a gente vê o que vai aproveitar. É melhor tu ter pelo excesso e ter uma fotografia artística a full, mesmo que não seja da linha editorial do teu veículo, do que tu não ir e não ter. É uma coisa impossível tu ir para uma pauta e tu tá ali, não vou fazer essa fotografia, embora eu queira, porque o meu jornal não vai dar. Isso não existe. Então, tu viaja na pauta. E depois a gente vê, aquela fotografia um dia vai servir, nem que seja para tu botar na porta no teu quarto, na tua sala, ou fazer uma exposição, vai ser um legítimo Ricardo Giusti. Mesmo que o Correio do Povo, a Zero Hora, o Jornal do Comércio, o Sul não queira ter usado, é importante que a gente volte para a redação, porque na realidade cada pauta é um exercício da tua profissão. Tá entendendo? Ei, Jurema. Tem até casos dessas fotografias eventualmente não serem utilizadas pelo veículo e serem compradas por agências. Nós vimos isso muito, Ricardo. A tal da Júnior ali vendia, eventualmente o Correio não ia usar, mas as agências de fora estavam atrás, a Reuters, etc., atrás, e ali estava a foto. E aí, exatamente, claro, aí a empresa faturava naquela foto que ela não deu, até isso acontece. Mas eu queria perguntar o seguinte, Ricardo. Pela tua fala toda, eu vejo que tu vê um futuro bom na fotografia. Essa atividade fotográfica para a mídia, para a imprensa, isso vai continuar? Não é uma coisa estanque? A fotografia persiste. Está vivo. A fotografia, claro que vai continuar. Quando me perguntam esse tipo de pergunta,
Eu lembro quando surgiu a televisão e diziam que o cinema ia acabar. Então, eu não vejo o repórter fotográfico como uma profissão em extinção. Não vejo isso. O que vai acontecer, e eu vejo isso de uma maneira apreensiva, porque toda mudança ela tem que gerar mesmo uma apreensão nas pessoas, a não ser os muitos loucos, muitos desligados, de repente não se deem conta. Mas nós vivemos, uma geração muito louca, assim. O que nós já vivemos na nossa vida, o que nós já vimos, às vezes eu costumo dizer seguidamente, o que eu já vi, eu nunca pensei nos últimos 30 anos, o que nós já vivemos em termos de humanidade nesses últimos 30 anos é impressionante. As mudanças tecnológicas, os conflitos mundiais, os atentados às Torres Gêmeas sendo transmitidos. Eu estava almoçando num restaurante e eu estava vendo as Torres Gêmeas sendo destruídas. Meu Deus! Enquanto eu tomava um copo de Coca-Cola, uma torre era derrubada. Depois, quando eu estava limpando a boca, outra torre era derrubada. E eu em Porto Alegre. Então, e por aí vai, né? Nós estamos vivendo uma pandemia, sabe? Estamos vivendo governos de ultradireita, estamos vivendo avanços tecnológicos do carro elétrico, estamos vivendo uma série de coisas que a nossa geração, que de repente meus pais não viveram, um período da humanidade, ou então que a gente via só no hemisfério norte. Agora eu comecei a viajar um pouco, né? Ricardo, o presidente quer fazer uma pergunta aí, presidente. Não, deixa eu responder a Jurema aqui. Só um pouquinho. Não, Jurema, eu vejo a fotografia e a profissão de repórter fotográfico com muito positivo, sim. Claro que as formas vão mudar, carteira assinada, empregado de uma empresa de comunicação, mas com certeza o mundo cada vez mais está dependente da imagem, seja ela fotográfica ou de captação de vídeo. Presidente. Diga. Nilson. Oi, Ricardo. Luiz Adolfo. Tudo bem? Oi. Deixa eu perguntar agora, depois eu cumprimento todo mundo aí. Vamos manter o pique aí da entrevista, que está ótimo. Eu vi que tu falou muito de parceria com o repórter, citaste até o motorista. Esses tempos, uma repórter foi na minha aula lá e disse, olha, eu cheguei no local da reportagem e me apresentaram um motorista. E eu olhei para ele e disse, tu é o cara mais importante desta equipe, o motorista. Porque eu não conheço a região, o fotógrafo não conhece a região, eu estou nas tuas mãos. Então, tu falou muito de parceria com o fotógrafo e o repórter. Tem duas colegas tuas aí, repórteres, a própria Maria Ana também. E o editor? Qual é a relação do fotógrafo com o editor? Como é que tu vê essa batalha aí para emplacar a tua melhor foto na página ou no site? Bom, essa é uma parte, faz parte da digamos assim, dos bastidores do jornalismo, né? Agora, o editor, ele tem que... É tudo um encaixe de peças, é como um jogo. Eu, como editor de fotografia, agora está completando 10 anos que eu estou na edição de fotografia do Correio do Povo. E o que eu vejo assim? O editor, ele tem que primeiro... Eu, como editor, tenho que conhecer os seus repórteres. Saber que o fulano vai render bem nesse tipo de pauta, que o outro fulano rende bem nesse tipo de pauta, e que o ciclano, ele é bom em todas as pautas. Por quê?
Porque eu, como editor de fotografia, eu quero que a minha editoria ela seja bem conceituada lá na grande sala. Na grande sala que a gente chama é a redação. Que os editores de geral, que o editor capista, que o editor de polícia saiba que a minha editoria ele vai poder confiar e que nós vamos ter material rico para ele poder ilustrar a página dele. Então, à medida que isso vai acontecendo, o editor de cada editoria e o Bortolom, como editor capista, no meu caso, lá do Correio do Povo, ele sabe que cada fotógrafo... Aí é uma questão pessoal dele. Pessoal, não que eu digo gosto pessoal, porque ele também tem que ser profissional. Ele vai saber que, vindo material fotográfico do ciclano nesse tipo de pauta, desse tipo de cobertura, com certeza vai ser 100% excelente. Mas para que isso aconteça, eu como, digamos assim, largador de fotógrafo, que às vezes alguns costumam me chamar, né? Ricardinho, largador de fotógrafo. Eu tenho que saber, eu tenho que largar bem meus fotógrafos para cada pauta. Eu não posso largar um fotógrafo que nunca cobriu futebol, botar ele num Grenal decisivo. Coitado, eu vou botar ele para se queimar. E eu vou chegar no fim do resultado do Grenal com material fraco ou muito comum. Então, é esse tipo de conhecimento que eu tenho, assim como os editores têm lá, a Lu Vim, que tem na geral, ela sabe que o ciclano rende bem nessa matéria, que esse tem que fazer aquela matéria, porque nesse ela confia 100% para fazer essa matéria. Não que ela confia 100% nele. Não. Isso é natural das profissões. Eu aprendi com o tempo isso, e eu vi, nesses 32 anos de Correio do Povo, esse tipo de coisa. E a Jurema sabe dizer, porque ela também foi de geral. Tem profissionais que rendem mais nesse tipo de coisa. E para responder essa tua matéria, essa tua pergunta, por isso que eu estou dizendo isso. A minha relação tem que ser de confiança com os editores. Eles têm que confiar em mim, têm que saber que o material que eu estou apresentando para eles é um material de primeiríssima qualidade. Mas para que eu tenha material de primeiríssima, eu tenho que ser um bom largador de fotógrafo. Mas tu pegaste vários editores, tu na fotografia, o Zé Ernesto e mais um, pelo menos. O Neri Garcia. Ah, sim. Os dois. Quando tu tinha que disputar a foto para a capa. O que tu fazia para tentar que a tua foto encaixasse? Olha, essa história da foto da capa, o que eu aprendi é que não adianta chegar lá com blá, 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 blá. Fotografia é o que a gente diz. Às vezes os caras estão na pauta e ele liga, chefe, eu tô com a foto aqui, chefe, eu tô com a foto da capa, eu tô todo alegre. Eu disse, tá, que legal, pá. Mas aí quando chega na redação, quando chega lá no material revelado, já houveram algumas decepções, que não era bem assim, entendeu? Então, claro que o repórter fotográfico, e quanto mais jovem ele é, mais acontece esse tipo de coisa. Porque o que ele quer? Ele quer a capa, ele está com toda a tesão, ele ainda não está feito editorialmente, completamente. Então, mas eu vou te dizer uma coisa, eu nunca fui um repórter fotográfico muito preocupado em querer dar capa todos os dias. Não. Não, porque a minha história no fotojornalismo, ela começou, tu sabe, eu entrei no fotojornalismo no jornal à noite. E à noite rende capa só quando é polícia, né? À noite dificilmente vai para uma capa. E eu atendia muito o Eduardo Conil. Isso é uma coisa muito relevante na minha história de fotojornalista e a gente não abordou. Eu te pergunto agora, Ricardo. O colunismo social foi muito importante na minha formação fotográfica. Porque ali eu aprendi a me relacionar. Não que antes eu era um bicho do mato, né?
Mas ali eu aprendi a me relacionar com as pessoas, a me portar em Disciplina. ambientes profissionais, sabe? A lidar com o flash, porque o flash é muito importante e muita gente apanha para lidar com o flash, né? Eu me lembro o período que o pai trabalhou comigo na redação, ele chegou e disse para o Conil: Conil, não deixa esse guri comer nas recepções. Ele disse bem assim, né? Então, isso faz parte da etiqueta. Quando o Nilson perguntou para mim as qualidades que um fotógrafo tem, e aí eu acho que é qualquer profissional, eu acho que é o modo como a gente tem que se comportar. A nossa profissão é uma profissão que vai em muitos ambientes, de diversos tipos, e eu acho que a maneira como a gente se porta é muito importante. Isso é uma lição para qualquer tipo de profissão, né? Eu acho que o cara tem que ter discernimento, né? Mas eu queria salientar aqui um parênteses, Tamara, no meu período, que foram 10 anos de colunismo social com o Eduardo Conil. Era o Gasparotto e Guaraci na Zero Hora e o Conil, Ricardo Juste, no colunismo social do Rio Grande do Sul durante muitos anos. E eu tenho o maior orgulho disso. Foi onde eu aprendi muito, curti muito também. E há um certo preconceito com a coluna social, né? Sim, há um preconceito por parte dos fotógrafos, dos profissionais, que não gostam de fazer porque acham que é bajulação, que é frescura, quando na realidade o que eu digo lá, que eu atendo e atendia a ti, clubes, Eduardo Conil, assim como eu atendia o esporte, a geral e a polícia, porque são editorias que fazem parte de um contexto jornalístico dentro de um jornal. Tá entendendo? Então, isso é difícil, às vezes, era difícil para as pessoas entenderem. Mas eu tenho plena convicção. É muito importante e tem uma parcela da população de classe C, D e E que gostam de ler colunismo social, fora aqueles que saem na coluna social, né? Então, É o sonho da classe média aí, o paraíso. Aí eu fico lendo. É verdade. Pessoal, é o seguinte, então, desculpa, terminei, conclui, Ricardo. Não, era desculpa. isso. O colunismo social foi muito importante na minha formação de caráter e de profissional de fotografia. Tá bem. Eu só queria dar uma dica para ti. Andou cortando um pouco o teu rosto, a câmera, tá? Ah, tá muito longe. Não é que cortou, em alguns momentos cortou a tua boca aí. Agora tá legal, tá? Tá. Acho que de repente tu te movimentou aí, ou te aproximou. Eu queria dar oportunidade, já que nós estamos com quase na hora aí, para tanto o Leonardo quanto a Maria Ana fazerem mais uma pergunta e depois a gente encerra aí com outra pergunta que esteja faltando aí no nosso roteiro. O Nilson sabe, a Tamara também tem um roteiro aí, eventualmente alguma pergunta que a gente não esqueceu de fazer. Mas eu gostaria que o Leonardo e a Maria Ana abordassem algum outro aspecto aí que esteja faltando. Justi, queria saber, assim, nós fotógrafos, nós ainda somos os jornalistas que vamos para as pautas. O repórter ainda pode fazer à distância, mas nós temos que ir para as pautas. Cortou. Qual é a pergunta? Cortou, desculpa. Vou concluir agora. Eu queria saber poderia falar um pouco do sentimento que é o fotógrafo registrar um pouco da história de uma cidade, de um estado? O fotógrafo registrar um pouco da história? Esse sentimento ali na hora de a tua foto vai fazer parte de um documento histórico, uma coisa assim. Olha, eu sempre digo, a nossa profissão é uma profissão que ela foi moldada, no meu entender, para estar na rua, né? Salvo raras exceções, uma entrevista fora do estado, uma cidade, uma matéria, uma fonte que pode dar um depoimento. As viagens, elas
e a Jurema viajou muito, com certeza, porque de uns tempos para cá tem se viajado menos em função da tecnologia. As empresas têm optado por diversos motivos, e econômico principalmente, evitado as viagens quando desnecessárias, analisadas assim a sua importância editorial, e a tecnologia também tem ajudado para que a gente tenha um material fotográfico. Mas eu dou graças a Deus que a gente possa, a nossa categoria de repórter fotográfico tenha necessidade e não tenha como opção, né? Embora agora, com essa história da pandemia, tu deve estar sabendo que tem pintado umas fotografias, né, de WhatsApp, disso e daquilo, e enfim. Captura Mas de isso tela. acho que são penduricalhos, mas é muito importante. Acho demais essa necessidade e essa falta de opção por parte da nossa profissão de repórter fotográfico, se não estarmos na Rua da Praia, se não estarmos no Bento Freitas, se não estarmos na Ilha Grande dos Marinheiros, para obtermos pautas e fotos feitas por fotógrafos, né? Isso é excelente, né? Acho gratificante isso. E aí o nosso papel na construção de um documento social da nossa história, né? Da nossa comunidade, né? Ô, Leonardo, fecha a entrevista aí. Leonardo, vai. Leonardo, última pergunta. Antes que termine o tempo aí. Não, é isso. Eu queria saber como é que funciona o processo de escolha no jornalismo online, se é o mesmo, assim, do jornal mesmo, não impresso. Eu vou te dizer uma coisa. Eu não tenho participação no portal do Correio do Povo. O Márcio é o editor, o coordenador do portal. A gente conversa, a gente trabalha em consonância e tudo, mas o Marcito e o editor de cada turno é que fazem as escolhas, tá entendendo? Mas o que eu posso te dizer é que ela é bem diferente por causa do timing do que no jornal, tá? É diferente. Não é a mesma linha de raciocínio. É isso aí, é diferente. E é compreensível, porque eles estão sempre, né, à mercê do tempo, e o tempo ali é que manda, né? Então, muitas vezes, tu tem um material inferior, devido à necessidade de ter a matéria no ar. Bastante imagem de banco, né? Tem. Ou diversas fontes. Se alguém tem mais alguma pergunta, pode fazer ainda. Nós temos 5 minutinhos para encerrar, né? Bom, Juxa, eu queria saber o que tu acha do futuro do fotojornalismo, se vai continuar sendo veiculado com empresas jornalísticas, se vão passar para agências, como é que tu acha que vai ser? Olha, essa tua pergunta é uma pergunta que não quer calar, né? Eu não tenho uma bola de cristal aqui na minha frente, mas a Jurema fez essa pergunta também. Mas, assim, eu acho que as coisas vão diminuir de um lado e vão se expandir do outro, tá entendendo? A nossa profissão até 20 anos atrás, ela era pouco provável que se teria sucesso ou futuro fora de uma redação de jornal, fora uma carteira assinada por um Breno Caldas, por um Maurício, né, Sirotsky, ou por uma Zaida Jarros, aproveitando aqui os nossos... Os né, velhos. Mas o
o que a gente vê ao longo dos anos é que não, que as redações foram diminuindo e os freelancers foram aumentando. A mesma coisa no tempo da Jurema, o fotógrafo chapa branca era visto com maus olhos. Hoje em dia, o chapa branca virou uma alternativa muito bem sucedida, né, Jurema? No tempo da Jurema, tá bem, né? Tá bem. Né? Tu falava que tu era chapa branca, tu era visto com... Pelo amor de Deus. O Luiz Adolfo também sabe disso. Então, Maria Ana, eu acho que é importante que a gente tenha trabalho e fonte de rendas, e que para diversas linhas editoriais, independentes que sejam de carteira assinada, ou agência, ou trabalhos freela, eu acho que sim. Eu acho que uma coisa que eu acho que vai acontecer é que as redações vão diminuir o seu corpo de funcionários. Isso já está acontecendo, e aquele mais com menos que os empresários gostam de, hoje em dia, encher a boca para falar, né? Então, Os bolsos. Então, mas eu vejo a nossa profissão, ela vai seguir em frente, porque o mundo está cada vez mais imagético, né? Como a gente pode ver. Se tu não fosse jornalista, o que serias? Hã? Se não fosse jornalista, qual seria a outra formação? Ah, meu Deus. Tá louca. Jornalista, não, eu seria jornalista, eu gostaria de trabalhar em rádio. Eu gosto do rádio. Fazer pergunta assim, sabe? Na hora.